Em nosso país, um livro que nos últimos anos chamou a atenção nos meios presbiterianos e reformados é a obra publicada pela Edições Vida Nova, intitulada O Pentecostal Reformado, de Walter e John McAllister, pai e filho, que são pastores de uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro e que se declaram calvinistas. O lançamento desse livro apresenta ou evidencia um fato que tem sido percebido por muita gente em nosso país e que é uma tendência cada vez mais crescente, a adesão de irmãos pentecostais à fé reformada. Aqueles que são presbiterianos, por exemplo, podem notar que, em geral, em nosso país, muitas igrejas presbiterianas têm recebido, nos últimos anos, irmãos procedentes de contextos pentecostais. Mas isso não é tudo, porque também existem aqueles irmãos que aderem à fé reformada e que continuam como membros, continuam como participantes nas suas respectivas igrejas, às vezes tentando reformá-la, tentando influenciá-la, tentando direcioná-la para as antigas doutrinas da graça. Esse fenômeno que tem acontecido em várias partes do país não é um fenômeno que se restringe à realidade do nosso Brasil. Isso tem acontecido em outros lugares do mundo e eu quero mencionar dois fatos no contexto latino-americano que evidenciam a mesma tendência. Em El Salvador, um país da América Central, há alguns poucos anos, uma denominação, Companhia Internacional de Alabança, mudou seu nome para Igreja Graça sobre Graça, Igreja Graça sobre Graça, justamente porque o pastor presidente, o líder da denominação, abraçou a fé reformada e, como os McAllister aqui no Brasil, se identifica como um pentecostal reformado. No Chile, há poucas semanas, foi criada a Aliança Pentecostal Reformada do Chile. Isso tem sido a notícia nos círculos evangélicos daquele país. Em El Salvador, no Chile, no Brasil, assim como em algumas outras partes do mundo, tem havido essa adesão de pessoas oriundas do contexto carismático ou pentecostal à fé reformada. Isso ilustra para nós a força cultural do calvinismo, porque quando nós olhamos mais distante, olhamos mais para trás, nós percebemos que o calvinismo conseguiu ser poliglota, conseguiu alcançar diferentes culturas. Por exemplo, já no século XVI, houve seguidores de Calvino na Holanda, na Hungria, nas Ilhas Britânicas, na Suíça de fala francesa, na Suíça de fala alemã e mesmo em uma certa região da Alemanha, houve ali o desenvolvimento da fé reformada. O Catecismo de Heidelberg foi escrito por homens que eram reformados ali numa certa região da Alemanha. E não apenas no século XVI, quando nós olhamos para os demais séculos que caracterizam a história do protestantismo, o que foi o puritanismo? O puritanismo foi um movimento calvinista, ainda que nem todos os puritanos tenham sido propriamente reformados, que tentou reformar a igreja na Inglaterra. O que foi, por exemplo, o avivamento no país de Gales, que deu origem ao metodismo. Muitas pessoas pensam que a igreja metodista é sinônimo de arminianismo, de John Wesley, mas uma ala do metodismo, originalmente, é aquela de George Whitefield, que era um calvinista. Inclusive, existe a igreja, ou existiu a igreja metodista calvinista, que deu origem à igreja presbiteriana no país de Gales. E nós podemos também mencionar aqueles batistas que se declaram batistas reformados. E agora, mais recentemente, se fala do pentecostal reformado.
Todos esses fatos, todas essas informações ilustram o caráter transcultural do calvinismo, que diferente da vertente luterana, que diferente da vertente anglicana, o calvinismo conseguiu penetrar regiões, países e falar diferentes línguas, diferentes idiomas. É poliglota, mais poliglota que o luteranismo, que o anglicanismo e mesmo o movimento da reforma radical. Mas como se deu em nosso país a propagação, a disseminação da fé reformada, das ideias de Calvino e daqueles teólogos e pensadores que caracterizam a tradição reformada? Muitas pessoas associam essa propagação da fé reformada em nosso país ao advento da internet. Com certeza, a internet tem contribuído muito para a circulação de ideias, porque todos estão conectados. Mas a gente tem que lembrar de outros fatores. Por exemplo, a literatura teológica. A inserção do pensamento de Calvino, pelo menos no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, aconteceu antes mesmo da publicação das obras de Calvino em nossa língua, em nosso idioma. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns pastores que estudaram em seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil nas décadas de 50 e 60. Na época, a Igreja Presbiteriana do Brasil tinha o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, o Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Ambos ainda estão ativos, estão funcionando. E também teve, na década de 60, o Seminário Presbiteriano do Centenário, que começou em Minas, depois foi para Vitória, no Espírito Santo, e acabou sendo fechado em 1968. Quando nós temos a oportunidade de conversar com pastores que estudaram nas décadas de 50, 60 e mesmo na década de 70, em algum seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, seja em Campinas, Recife, por algum tempo em Vitória, no Espírito Santo, a gente percebe que a partir dos anos 70, esses pastores começaram a ler Calvino em língua espanhola. É que surgiu uma editora na Espanha, a Felire, Fundación de Literatura Reformada, que passou a publicar as Institutas de Calvino e também livros calvinistas reformados em língua espanhola. E desde então, desde meados da década de 60 e, sobretudo, a partir dos anos 70, a Felire enviou literatura em língua espanhola para várias partes do mundo, inclusive o nosso país. Nos anos 80, nós temos a tradução, a primeira tradução das Institutas para a língua portuguesa, numa versão que ficou com um português um tanto rebuscado, mas que com certeza contribuiu para a disseminação do pensamento de Calvino em nosso país. E nos anos 90, nós temos a tradução dos comentários de Calvino para a língua portuguesa. Se as Institutas foram traduzidas pelo reverendo Valdir Carvalho Luiz, coube ao reverendo Walter Graciano Martins traduzir os comentários de Calvino para a língua portuguesa. A partir do ano mais ou menos 1995, 1996, os primeiros comentários foram publicados em nosso país. A partir de então, o pensamento de Calvino, os livros de Calvino começaram cada vez mais a ganhar espaço entre nós. Mais ou menos remonta à década de 90, o advento da internet em nosso país, meados dos anos 90. E a internet fez com que o mundo ficasse menor, ou pelo menos transmite essa ideia para nós. E a partir do advento da popularização da internet, sobretudo nos anos 2000, cada vez mais as pessoas passaram a ler conteúdos de teologia reformada em alguma tela. Na época, somente a tela do computador. Hoje, as pessoas, através do celular, de um tablet ou outros dispositivos, podem acessar esse tipo de conteúdo. Quem não se lembra, no Brasil, do site Monergismo? Quantos artigos, quantos materiais valiosos foram publicados pelo site que ganhou tanta visibilidade que deu origem à editora Monergismo? Então, houve a massificação, houve a popularização, a distribuição,
ou a visibilidade de conteúdos reformados pelas plataformas digitais. E não apenas textos escritos, mas também vídeos. Pastores norte-americanos como John Piper, Mark Dever, Paul Washer, pastores em nosso país como Augustus Nicodemos Lopes, muito contribuíram para que o pensamento reformado fosse disseminado em nosso país, além dos textos que podiam ser lidos na internet ou mesmo adquiridos através de livros, de obras publicadas em nosso país. Nós não podemos deixar de mencionar as conferências teológicas. Em nosso país, desde meados da década de 80, a editora Fiel realiza sua conferência Fiel para pastores e líderes. E os encontros da fé reformada em nosso país também têm contribuído para a disseminação do pensamento de Calvino, para a disseminação da teologia reformada de uma forma geral. Outro aspecto que me parece legítimo e que a gente não deve perder de vista é que muitas igrejas pentecostais predominantemente têm como sistema de governo o modelo episcopal, que é um modelo piramidal, onde o pastor ou o grande líder, o presidente, ele toma as decisões e os fiéis, os demais pastores, acatam. A minha impressão é que esse modelo é um modelo que já tem encontrado e vai encontrar cada vez mais dificuldade de se manter no contexto do século XXI. Haja vista que as sociedades, haja vista que as pessoas cada vez mais têm um sentido de participação democrática, querem ter acesso e também participar das decisões das denominações, das igrejas. E como nem sempre nos círculos pentecostais, nos círculos carismáticos, a ênfase é dada aos estudos, a gente fica muito feliz e louva a Deus porque em vários segmentos do mundo pentecostal houve um desenvolvimento muito grande no que diz respeito à educação teológica, à instrução dos líderes, à preparação dos pastores e evangelistas, mas em alguns núcleos, em alguns setores do mundo pentecostal, essa formação, esse esforço ainda não tem sido visto. Na medida em que a sociedade, de uma maneira geral, tem cada vez mais acesso à informação e as pessoas podem chegar, por exemplo, aos estudos de terceiro grau, têm a oportunidade de fazer uma faculdade, se isso acontece por um lado, e as denominações ou segmentos que não incentivam, que não preparam bem seus líderes para que tenham essa formação, nós temos aí um descompasso, nós temos aí um espaço que, a meu ver, de certa forma, prepara o caminho para que fiéis, para que pessoas, para que irmãos e irmãs busquem igrejas onde os pastores tenham melhores recursos, tenham melhores condições de expor a palavra de Deus. Em resumidas contas, eu creio que o modelo episcopal que caracteriza grande parte do mundo pentecostal, tem, de alguma maneira, facilitado a migração de pessoas para as igrejas reformadas, para as igrejas protestantes históricas, que desejam uma liderança mais colegiada, mais compartilhada, acesso às informações, transparência no que diz respeito ao desenvolvimento, ao caminhar da igreja. Que todo esse movimento sirva para exaltar o nome de Deus, seja no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, seja no seio das igrejas protestantes históricas, ou mesmo no âmbito pentecostal, na medida em que esse esforço sirva para fazer com que os irmãos, irmãs e pastores amem mais a Deus e dediquem mais paixão e se esforcem mais por conhecer a sua palavra. Que Deus seja louvado e que nós, reformados brasileiros, tenhamos a humildade de saber apresentar o Evangelho e divulgar o nome de Deus nessa terra que é o Brasil, onde o Senhor nos colocou.